Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge o raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados do país: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós, com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Olá, Gabriel. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Norton? Tudo bem, você que está nos acompanhando? Sempre uma honra e um prazer estar aqui com essas pessoas tão qualificadas. Já iniciamos com as palavras de José Alberto Bardavil. Olá, pessoal. Fomos às ruas e perguntamos qual a promessa que mais nosso povo cansou de ouvir. O resultado foi a promessa de acabar com a violência urbana. Concordo, o povo está mais uma vez certo. De fato, ninguém acredita que planos mirabolantes vão conseguir resolver o problema da criminalidade. Ou que vamos resolver o problema da criminalidade importando fórmulas estrangeiras que não resolveram o problema nos países de origem. É preciso ter os pés no chão, começar fazendo o que é necessário, como a seleção e o devido treinamento de mais policiais. Recomenda a ONU a contratação de um policial a cada 250 habitantes. Portanto, é preciso acabar o desfile de sandices no horário eleitoral. Virou um picadeiro, onde piadas viram planos de governo e palhaços se candidatam a resolver os problemas sérios e complexos. Lembre-se, há ladrões que roubam o que nós temos de mais precioso, o nosso tempo. Sou amigo dos amigos do povo, inimigo dos inimigos do povo. Nossa união nos faz mais forte. E, gente, agora a gente retorna àquele assunto de ontem, aquela história da merenda escolar comprada numa papelaria lá em Aquiraz, que tem repercutido muito na região. E para quem ainda não viu os detalhes, vamos exibir a nossa reportagem novamente. Em Aquiraz, compraram merenda escolar em papelaria. No dia 10 de dezembro de 2021, uma compra da Prefeitura de Aquiraz abalou a cidade. Uma papelaria de Maranguape foi contratada para fornecer merenda escolar das escolas públicas da cidade. A papelaria deveria entregar cerca de 30 toneladas de alimento ao município de Aquiraz, sendo 5 toneladas de carne. Em Aquiraz, nem câmara frigorífica existe. A empresa contratada não tem caminhões frigoríficos e as escolas do município estavam em regime semipresencial, com metade dos alunos em casa. Os recursos utilizados pela Prefeitura de Aquiraz vieram de verbas federais, como PENAI Fundamental, PENAI Creche, PENAI Pré-Escola, EJA, quilombolas e mais educação fundamental. A denúncia será conduzida pelo Ministério Público Federal. Uma CPI foi aberta na Câmara Municipal de Aquiraz e já se fala em impeachment do prefeito. O prefeito de Aquiraz é Bruno Gonçalves. O ex-deputado estadual, filho do prefeito Eusébio Alcilon Gonçalves, presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Em 2020, Bruno Gonçalves foi denunciado em crime eleitoral pelo então candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner. Mas hoje, Bruno Gonçalves e Capitão Wagner são aliados. Vai ficar por isso mesmo? TV União, de mãos dadas com o cidadão. E chegou a hora de a população falar. Já convido você a participar. Nos envie seu vídeo opinando sobre os assuntos que abordamos aqui, porque a União se faz com participação.
Iniciamos com a resposta das pessoas sobre quais promessas elas já cansaram de ouvir. Eu percebo que quem estava no poder e quem está no poder tem o mesmo discurso de sempre, com os principais temas: acabar a corrupção, melhorar a saúde, e na prática, no dia a dia, nós não vemos isso. Então é isso que nós estamos cansados, porque, por exemplo, o sistema econômico é o mesmo desde o FHC e a gente percebe que não existe uma mudança. A economia não tem crescimento realmente que atinja as classes mais baixas, e aí a gente vê pessoas sendo, infelizmente, eu falo assim, as pessoas até se ofendem, mas sendo iludidas por candidatos de popularidade, que as pessoas amam a personalidade, mas que não conseguem perceber, enxergar realmente um propósito, um projeto de governo para o país. Então é isso que me deixa cansado, entende? Sempre é de melhorar, mas não tem nada de melhora, viu? Melhora para quem ganha, né? Para quem não ganha nada, piora, viu? Ah, várias. Na época de eleição, sempre vem aquelas pessoas prometendo e depois que ganha, o que está lá, não faz. É só promessas. Melhoria de vida, segurança, saúde e tantas outras promessas que ficam só em promessas. Rapaz, eu não sei nem falar sobre o negócio de eleição. Porque eles prometem tudo e não fazem nada. Aí tem várias e várias, não sei nem citar qual delas são mais. Todo ano se repete a mesma coisa e as pessoas que prometem, né, não cumprem. Eles ganham e quando termina tudo, eles viram as costas para a população. Vixe, várias, que vai melhorar a nossa saúde, a educação, e nada é feito. Eu não vejo. Na época de eleições, é as melhoras que eles devem fazer quando estão como governar, e só deixa para a última hora, que é a hora de pegar a gente nesse momento. Promessas e mais promessas, quando vão eleito, não surgem fazer tudo que promete, não. Saúde, né, principalmente, emprego, deixa eu ver o que mais aqui. Melhorias, né, para a nossa comunidade, para a nossa fortaleza. A gente está cansado de só ouvir promessas, só ver comentários no papel e nunca sair deles, né? Na verdade foram várias, né? Mas a que eu ouvi mais, principalmente para prefeito, foi oferecer emprego, trabalho. Que eu acho que é o que a população mais precisa no momento. Muitos, né? Muitas promessas. Educação, segurança e emprego, desemprego que a gente tem. E a gente vê que não acontece nada disso. E para fazer as coisas e nunca fazem nada, só fazem prometer, né? Melhorar a saúde, a educação e etc. Agora a população fala sobre a segurança pública, se eles acreditam que tem jeito. Engajamento nacional para trabalhar na segurança, o que é que vai acontecer? Um estado faz um projeto dele e não funciona, o outro faz do jeito dele e não funciona. Se não houver uma sinergia nacional para acabar de fato com quem domina a insegurança no Brasil, que são as facções, as lideranças de facções que têm nome, elas estão residentes no Brasil, todo mundo sabe quem é, mas ninguém tem coragem de enfrentá-los. Entende? Então tem que haver uma sinergia nacional. A questão da segurança, eu acho que a segurança deve ser integrada. Acho que o Brasil todo deveria ter um sistema integrado, um Estado se comunicando com o outro para que o crime deixe de ser organizado. Rapaz, se os homens quiserem, eles têm capacidade de resolver, mas só que os outros pessoal desocupados tem canto que é mais respeitado do que mesmo a própria polícia, viu? Só promessas mesmo. Mas teria, se tivesse um bom governo, uns bons líderes, com certeza teria. Eu acho que precisa valorizar os policiais, deixar a polícia trabalhar, porque hoje a polícia está sendo vítima. Resolve nunca. Pode entrar, quem entrar para administrar não resolve nunca. Não acho. Porque a gente só vive de promessas. Sempre foi assim. Na minha opinião, nada foi resolvido até hoje. Sempre promessas. Neste momento, as pessoas falaram sobre a saúde pública do Estado, se elas acreditam que é possível resolver. Em relação à saúde, outro tema importantíssimo. Os recursos para a saúde são cada vez mais escassos, né? Então, tipo assim,
tem que haver, começa de baixo, tem que haver um recurso para que seja aplicado projetos com intenção de atingir as camadas mais pobres. Por quê? Porque as camadas mais altas, elas já têm acesso à saúde, se elas pagam um plano de saúde ou então elas viajam para fazer tratamento fora. Então o que acontece? Tem que ter contribuição através de impostos, principalmente de quem? Daqueles que pagam menos impostos, que são as classes mais altas, para poder fazer projetos que atinjam a população na área da saúde, porque existem vários projetos. Aqui mesmo em Fortaleza a gente já viu vários benefícios na área da saúde. Por exemplo, foi criado o IJF2, existem vários pontos. Por exemplo, aqui eu não moro nessa comunidade, mas na comunidade do Bora Brasil foi criado um posto de saúde dentro da comunidade. Isso aí é o quê? É movimentação de lideranças locais para trazer saúde. Então as pessoas daquela comunidade têm acesso à saúde com mais facilidade, porque houve pessoas que pensaram em trazer recursos. Um terreno que foi comprado lá, mixaria para poder fazer um posto de saúde. Então, assim, existe recurso, mas tem que haver um recurso maior em âmbito nacional para poder atingir as camadas mais pobres. Sim, tem que melhorar muita coisa, porque é óbvio que quando a gente chega no hospital, nós esperamos muito, né? Ali por um atendimento, e muitas pessoas, até com crianças, se encontram lá e não tem aquela prioridade que era para ter, né? Alguns têm e outras pessoas não têm. Aí fica lá, minguando lá, esperando uma boa vontade do médico para poder, né, atender a população. Tem, é botar o pessoal para trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade empacotando sal, 12, 14 anos de idade empacotando sal. Empacotando sal, sempre trabalhei. É tirar o pessoal, só quer construir presídio, bota o pessoal para trabalhar, pronto, acabou a coisa. O pessoal quer dar arma para as pessoas, bota para trabalhar, ver se as pessoas não vão ganhar seu dinheiro digno. O cara que está lá mesmo preso, ele está precisando de uma oportunidade de trabalho. Agora as pessoas falam se acreditam ou não que o problema do desemprego pode ser resolvido. Bom, eu acho a geração de empregos, né, de carteira assinada, ter mais investimento em tudo, em todas as áreas, né? Não só na construção, que a construção civil é um lugar que tem muito trabalho, muito serviço, né? Graças a Deus não está faltando, mas tem outras áreas, né, que poderia melhorar muito, né? A questão do desemprego, eu acredito muito que os políticos devem investir muito mais no agronegócio, nos empresários também, facilitando a questão de uma reforma tributária. Abrindo novas vagas para emprego, que tem local para trabalhar e tem gente querendo trabalhar, só que não conseguiria os dois. O desemprego é muita gente sem ter o que comer, sem ter moradia. Então, assim, o próximo que ganhar ajuda a população, que a população necessita e precisa. O desemprego, no meu modo de ver, eu acho que hoje, como eu trabalho numa empresa, eu vejo como é que é a situação lá. Para melhorar isso, teria com um apoio, uma ajuda melhor do governo, principalmente em termos de juros. O dinheiro. Hoje uma empresa ela não tem como pegar dinheiro com o banco, que ela não paga mais, porque são muito altos os juros. E além de ser uma burocracia muito grande para contratar um cara. O desemprego é o seguinte, é difícil, a pergunta é difícil. O desemprego tem como melhorar se os empresários derem oportunidade, né? As pessoas, os idosos, primeiro tinha, não vou citar o nome dos mercantil, tinha mercantil que os idosos trabalhavam. Menino de 16 anos não pode trabalhar. Eu com 12 anos eu trabalhava. Por que não bota esses meninos para trabalhar? Voltamos aqui e temos uma notícia de última hora, né? Que, segundo a pesquisa Atlas, o Elmano chega a 45,1% dos votos válidos, o que dá a possibilidade de ele vencer em primeiro turno. Mostra também que o candidato direto com ele aqui, né, digamos assim, é Capitão Wagner, que caiu de 39% para 32%, e Roberto Cláudio de 18% para 20%, conforme a margem de erro, né? Essa é a pesquisa da Atlas. E nós temos também, que eu já vou pedir para a nossa produção colocar, um áudio da CBN Recife. Deixa eu passar uma informação aqui. A Simplex realizou uma pesquisa no estado do Ceará. Ceará, a eleição está bem disputada, né? Pegando fogo, com números nacionais e números locais. E para governador, se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa Simplex, Eumano de Freitas, do PT, teria 33% dos percentuais de votos. O Capitão Wagner, do União Brasil, teria 28%. Roberto Cláudio, do PDT, o terceiro, com 11%. E, na sequência, os demais que não conseguiram pontuar, Chico Malta, outros, enfim. Então, na eleição,
bem disputadíssima do ponto de vista para governador. E aí você tem, pela pesquisa Simplex, os votos totais. Eumano de Freitas teria 37%, Capitão Wagner 32%. Quando você vai para o voto válido, a pesquisa mostra Eumano de Freitas do PT com 44%, o Capitão Wagner do União Brasil com 39%. E aí, quando você vai para a rejeição, o Capitão Wagner, que é o segundo, termina sendo o primeiro, porque ele tem uma rejeição de 40%. O Eumano de Freitas, que está liderando, tem a rejeição menor que o Capitão Wagner, com 30%. Ainda se tratando de rejeição, Roberto Caldo do PDT tem 28% e depois os outros aparecem com mais rejeição. Para Senado, Ceará está bem disputado, ou bem definido. O Camilo do PT, que era o governador, tem 46% das intenções de voto. Norton, e aí, o que é que você me diz dessas pesquisas? Bom, são dois resultados que a gente já vinha meio que anunciando, né? Quem está assistindo aí está vendo mais ou menos o que está dentro do previsto, aquela visão do que o Wagner ia derretendo, né? E que o Eumano estava num crescimento muito acelerado. Eu acho que o Atlas talvez... O Atlas está fazendo muita pesquisa na Bahia, né? E está por trás de muito impulsionamento da candidatura do Jerônimo, que é o candidato petista lá, que está contra o... Está disputando a eleição contra o ACM Neto, né? Então o Atlas tem essas questões. Ele entrevistou 1.500 pessoas, mais ou menos. O Simplex, que é um instituto interessante de uma menina que é matemática, lá do Pernambuco, né? Ela... Bruna é o nome dela, se não me engano. Ela tem essa estrutura e a base de amostragem do Simplex é muito acima, né? Está com mais de 4.000 questionários, acho que 4.260 questionários por aí, né? O Atlas fez 1.500 questionários, mais ou menos no mesmo período, são pesquisas no mesmo período. Para essa semana, dia 25, já fechar várias pesquisas pedindo registro lá, nós vamos ter muitas pesquisas saindo do dia 1º, tá? Mas o que você está vendo, com muita clareza, né? Inclusive essa vinda do Lula para cá hoje, ela sinaliza isso, está tendo um esforço muito grande para que um esforço de tentar matar essa eleição nacional no primeiro turno, tá? Então tinha esse discurso que era o Antônio Carlos Magalhães seria, o ACM Neto seria, ele não está com esse terreno super pavimentado como se imaginava, não está sendo um passeio para ele. E também o Jerônimo cresce, mas ele cresce muito em cima do fenômeno do João Roma, que foi ministro do Bolsonaro, que tá subindo muito nesse sentido, assim, né? Está conseguindo empurrar a eleição para lá para o segundo turno. Eu acho que essa previsão de primeiro turno aqui, eu acho ela muito ainda precoce de você falar. Nós vamos ter essas pesquisas que vão vir aí, mas é inegável esse crescimento do Eumano e é inegável também essa queda do Wagner, que acompanha na questão da rejeição dele, que está cada vez ficando maior, né? E o Roberto parece que estagnou, né? Não, mas o Roberto, se você for ver, eu acho que pode ter tido nesse sistema de contrapeso aí, você tem ele sempre nessa faixa dos 20, tá? Eu não acho difícil, se o Eumano tiver tido esse crescimento de 10 pontos, assim, vertiginoso, do dia 24 para cá, né? E o Wagner tiver caído nessa quantidade que ele está caindo, então você tem um viés de queda muito violento. Aí quando você tem esse momento de queda, o que é que você faz? No caso do Eumano, ele está correto, ele vai impulsionar esse crescimento dele com a chegada do Lula aqui hoje, né? Então pode ser que esse crescimento dele ainda pode ascender bastante. Agora, você tem nas duas pesquisas, você já tem esse número de 44%, mais ou menos para cada um deles, né, no sistema de votos válidos, e você tem essa queda do Wagner já abaixo dos 30 pontos também. Ele estabilizado ali perto dos 30, mas em alguns momentos já caindo para 28. Então, observem como vai ser a coisa. Aí o Roberto, queira ou não queira, ele está se mantendo lá nessa faixa dos 20 pontos, né? Se ele já tiver caído menos, na Simplex ele cai bastante, né? É uma queda, praticamente um derretimento, assim, né?
E tem que ver como é que vai ser essa votação do Ciro, como é que vai estar essas pesquisas presidenciais para cada... O Ciro vai estar em Sobral, né? O Ciro vai estar em Sobral, junto com o Roberto, né? Junto com o Roberto. E teve troca de... Sobral está animadíssimo, Deixa assim. eu pedir, Teve aproveitar. troca de Tabef lá entre os Aproveitar irmãos. que vocês estão nesse assunto, né? Entre a irmã do Ciro, entrou para defender o Ciro contra o Veveu, que é o marido da Isolda, né? Mas foi... E até os irmãos também estão num certo conflito, num certo dilema, né? Direção, Eu pode não acredito. colocar... Particularmente eu não acredito, né? Pode colocar a lauda 10, por favor. Ciro Gomes encerra sua campanha na tarde de amanhã com uma caminhada em Sobral, ao lado de Roberto Cláudio, candidato do seu partido ao governo do estado. A partir daí, surge a especulação. Será se os irmãos Cid e Ivo estarão presentes? Os dois irmãos se recusaram a apoiar a candidatura de Roberto Cláudio e da candidata ao Senado pelo PDT. Essa semana, veículos de imprensa de âmbito nacional têm noticiado o racha entre os irmãos. E não precisa ir muito longe para ver o quanto essa relação está conflituosa. Nesta quarta-feira, Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, publicou em seu Instagram prints de perfis de apoiadores de Ciro, sugerindo que eles não mencionavam Ciro em suas campanhas. Entre essas pessoas estavam André Figueiredo, que é presidente do PDT aqui no Ceará, e Roberto Cláudio. Veveu Arruda, que é esposo da então governadora Isolda Sela, fez uma publicação em seu Facebook dizendo que a verdade fica clara com o tempo e que ele não tem pressa. Lia Gomes responde dizendo que Ciro foi abandonado por quem ele sempre ajudou e que essas pessoas nada seriam sem ele. Aí, Norton. Bom, é aquela história, né? Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, em briga de irmão ninguém mete o bico do pão, né? Vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que só mesmo o tempo vai dizer, né, assim, como é que eles estão e tal. Mas se tivesse derretimento da candidatura do Ciro aqui, que o Ciro sempre ficou acima dos 40 pontos, né? É uma coisa que não deixa de ser, como é que eu digo, é chata, né? Porque por que não entraram? Agora vamos dizer que eles têm negociado lá, eu já escutei gente falando que o Cid seria um craque, porque teria eliminado dois possíveis, assim, grandes caras na política do Ceará, que seria o Roberto Cláudio e o Domingos Filho, tá? Que ele botou os dois para eles, tipo, morrerem abraçados, assim, tipo, pegou os dois de uma vez. Mas eu acho essas coisas tão, assim, fantasmagóricas, assim, sabe? Essa coisa de você dizer assim, que tem um cara que tem a capacidade de inaugurar, tem um cara de pensar todas as jogadas. No fundo, a gente tem essa coisa do contingente, que é a sorte. Ela é uma coisa que acontece, assim, pelo imponderável. Ninguém estava esperando que acontecesse essa saída do Cidadania, não, essa saída do PSDB, da coligação do Roberto. Ninguém estava contando que o marqueteiro do Roberto, João Santana, que é um cara muito bom, que ele tivesse um AVC, uma isquemia, né, uma coisa assim, na véspera da eleição, entende? Aí ninguém estava contando com essa série de coisas que aconteceram, assim, né? Por exemplo, com essa adesão toda, inclusive com uma série de erros estratégicos que foram cometidos, de você continuar imaginando que a política você vai decidir por um golpe de uma calçada, né? Uma cadeirada, assim como a nossa aqui, cheia de prefeitos do interior, que você senta lá com eles, fica balançando aquela cadeira de balanço, né? Com os velhos condenados, aquele velho estilo assim, o prefeito vai decidir a eleição? Não vai decidir a eleição. As pessoas estão prestando atenção. Agora, o que eu estou vendo aí, nessas pesquisas que a gente está, essas últimas pesquisas que saíram, é a quantidade enorme de gente indo sem ter em que votar, tá? Você tem muita gente falando assim que vota no Bolsonaro, mas não vota em nenhum outro candidato, tá? Não vota em nenhum outro candidato. Quer dizer, vai ter muita gente que vai perder voto nessa situação. A gente está vendo essa situação do Wagner, esse vexame que ele está passando nessa reta final, né? Uma série de conversas e as pessoas... São muitos boatos, essas coisas que a gente nem toca no assunto, que isso é de uma bobagem imensa, que ninguém sabe o que pode estar acontecendo. Mas, assim, alguns fatos que são muito fortes, por exemplo, essa reação, essa indignação desse eleitor do Bolsonaro, que não é pouco no Ceará, tá? Ele vai ficar muito acima do que o IPEC está prevendo e que outros institutos aí estão prevendo, sabe? Ele vai ficar numa média muito alta em relação ao que tinha, vamos dizer assim, talvez próximo dos 2 milhões de votos. Não é uma coisa a se descartar, como as pessoas estão imaginando.
E o Wagner ignorou esse eleitor, né? Ele tenta, a campanha dele, que é muito medíocre, assim, tenta, de certa maneira, nas redes sociais corrigir uma série de erros de paranoia, na verdade, que foram cometidos durante a história dele. É um pessoal que realmente não entende como é que o Wagner entra sempre bem na eleição e termina como um cavalo pangaré, né? Um cavalo paraguaio. Assim, na reta final parece que perde fôlego, entende? Aí ele se arrebenta tudo. O eleitorado do Bolsonaro aqui no Ceará é muito forte. Ele em nenhum momento fez palanque para isso. E querendo ou não, isso poderia gerar uma quantia de votos muito grande para ele. Eu acho que ele está tentando agradar gregos e troianos. A minha visão é essa. E quem tenta agradar todo mundo tem aquele ditado: acaba agradando ninguém. Essa tática aí não funciona. Não sei. Não, sabe por quê? Porque também isso vai significar uma falta de personalidade. O eleitor ele vai ficar muito atento a quem tem personalidade, a quem está realmente falando, está fazendo afirmações, né, fundamentadas naquela coisa que ele tem, do que esse cara que vai ficar, eu posso ser fulano, aí faz esse discurso de plateia que a gente chama, sabe? Para cada plateia ele é uma coisa. Se ele estiver em frente ao evangélico, ele faz uns gestos assim, para ficar, sabe assim, né? Aí se ele estiver na frente dos católicos, aí ele quer virar um sacristão, tu entende? Aí se ele estiver na frente de outra turma, ele quer fazer aquela coisa, se ele for um sufi, ele quer fazer aquela dança da roda. Aí é uma verdadeira loucura do que você pode imaginar, assim, do que como os caras eles estão agindo. O eleitor está percebendo isso. A gente vê nas nossas enquetes, em relação às questões, se você acha quais são as promessas que já cansou de ouvir. As pessoas cansaram de ouvir promessas, né? Então, por que são promessas? Porque a promessa é o seguinte: quando você diz uma coisa assim, sem ter uma base legal, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Saber o que fazer, todo mundo sabe, né? Agora, como fazer é mais complicado. E quem vai fazer? E se quem vai fazer já fez, tem garantias, quais são as garantias que essa pessoa está dando, e de onde vem o dinheiro para fazer, entende? Porque senão vai cair nessa loucura que a gente está vendo aí do Wagner, com essa rejeição dele subindo absurdamente, né? Chegando a 40% de rejeição, quer dizer, é um negócio complicado para quem provavelmente vai disputar esse segundo turno, né? Ele começa com esse patamar, com essa rejeição alta desse jeito, vai ficar uma coisa muito complicada para ele conseguir driblar. Aí ele ainda faz essa promessa do FBI, que a gente está vendo que é uma loucura. Ele falou que o cara prendeu ele da boca dele, está falando, né? Sai. Acho que não sei nem se está aí, se é fácil, mas é só para você ver aí, bota no pessoal que está em casa, o pessoal que está em casa, sempre vamos pesquisar o que a gente está falando aqui para vocês verem. Aí você coloca lá, o Wagner Jorge Pirro, né? Não, é Wagner FBI, né? Aí bota nos vídeos lá, que vai ter lá ele falando, né, que eu entrevistei no FBI nada mais nada menos do que o Jorge Pirro, que prendeu o Saddam Hussein. Quer dizer, o cara fala um negócio desse. Na verdade, ele interrogou. Ele interrogou o cara. Aí mais na frente você vai vendo, o próprio Jorge Pirro diz essa história, que era um cara que ele conheceu o cara. Quando ele não. Parece que ele não tem essa imagem dele no FBI, porque o Pirro nem era mais esse Jorge Pirro, né? Esse aposentado, né? Ele nem era mais do FBI. Ele foi afastado praticamente de maneira meio compulsória no meio do ano, né? No meio do ano, quer dizer, eu acho que antes ainda dessa história, tá lá, é só vocês verem aí também, Bulldog em Flórida. E o afastamento dele é polêmico, por conta também é polêmico, de um caso de corrupção, de compra de kits de primeiros socorros de um xerife lá na Flórida, que ele se negou a investigar. Então ele está se negando a cumprir o papel dele e num caso de corrupção, que é algo que o Wagner, inclusive, bate muito na campanha dele, quer lutar contra a corrupção, quer mudar, quer ser o novo, mas aí ele está trazendo um cara do FBI que se diz fazer uma função. A gente sabe que ele é do FBI, ele é uma pessoa preparada, mas ele não é o cargo, ele não exercia o cargo que foi dito que ele exercia lá dentro, então fica complicado. É a mesma coisa você dizer assim, qual foi o cara que atirou no Bin Laden, né? Porque é aquela coisa, foram duas tropas, acho que até muito fazer, vamos recuperar esse material para as pessoas verem tanto tiro que não dá nem para saber quem foi que atirou nele. Mas assim, mas foi transmitido, né? Transmitido, tem na Casa Branca a cena da Hillary Clinton, do Obama e de mais alguns caras lá, acho que o Biden também estava, se não me engano. Tinha mais aquele cara que foi o ministro de Estado, que era o secretário de Estado americano.
é um grandão assim, né? Tudo bem que todo mundo é grandão lá, mas eles estavam lá dentro da cena, vendo a filmagem no ato na hora, né? Mas lá, a prisão do Saddam Hussein recuperando, que é uma coisa de 2003, né? Você veja que uns fatos, uma campanha política é um negócio engraçado. De uma hora para outra, essa coisa que não tem nada a ver com a história do Ceará, entendeu? É imponderável que eu estou te falando. Aí entra em cena essa questão, quem prendeu o Saddam Hussein, né? Ó, eles mandaram eram 2 tropas, foram uma tropa de... Foram 600 mariners, né? SEALs, né? Que são os melhores soldados dele lá, em 2 operações, era Wolverine 1 e Wolverine 2. Aí eles entraram para saber onde é que ele poderia estar nesses vários esconderijos por onde ele passou. Aí uma turma dessa, um grupo, um agrupamento, acho que 300 caras, mais ou menos localizaram ele, que ele estava debaixo de um buraco, numa área que não tinha ventilação, ele estava com um aspecto muito complicado e tal. Prenderam o cara, levaram ele para o Kuwait, aí ele foi interrogado no Kuwait por esse Jorge Pirro, ele não fez parte da operação, ele não prendeu o cara como o Wagner fala, entende? Aí agora ele vai ter que se explicar se ele sabia o que ele estava falando ou se ele fala o que a primeira coisa chega no ouvido dele, entende? Quer dizer, ele não apurou isso. Aí como é que um cara desse vai ter capacidade de decidir? Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais de olho nisso, né? E percebendo, né? Não tem muito o que como é que eu digo, reclamar, entende? Assim, porque mudou tanto essa coisa da informação, as pessoas em casa estão acompanhando, quer dizer, já deve ter uma quantidade boa de pessoas já estão com acesso a esses vídeos, já estão vendo tudo. Então, vamos tentar agrupar isso para vocês, para mostrar como é que foi essa situação, como é que acontece isso, aquilo outro, né? E estamos abertos aqui, tanto para o Acilon, né? Que ele não fique nervoso, vamos dizer assim, sabe? Parece que ele está nervoso, não gostou. E o outro filho dele também parece que não gostou, mas estamos abertos aqui para vocês falarem, né? O Ministério Público Federal já vai entrar no caso, lá da questão da merenda lá Aquiraz. Da merenda de Aquiraz, essa coisa de comprar 5 toneladas de carne numa papelaria, isso não tem explicação. E outra coisa, a gente vê as imagens, a papelaria pequena, uma papelaria daquela nem vendendo resma de papel movimentaria uma quantia como essa de 5 milhões. É muito dinheiro, é algo muito estranho. Assim como não tem na América, na Rússia, em qualquer outro lugar do mundo, um super-herói, entende? Que tem essa capacidade de chegar... Como é que é? O Ciclone, né? Tirar o óculos assim. Ciclope. O Ciclope, né? Aquela coisa de tirar o óculos e incinerar todo mundo, ou ter uma visão de raio-x para saber onde está o Saddam Hussein colocado. Essa visão publicitária, idiota, de que você pode chegar e dizer é o melhor do planeta, você é infalível, ninguém erra. Isso é uma bobagem tão grande que não vai ter sentido o que as pessoas estão vendo, por isso que essa rejeição do Wagner está crescendo. E por isso que ele está derretendo, ele parece uma barra de gelo, né? Derretendo no calor de rachar catedrais de Fortaleza, né? Do Ceará inteiro, né? Entende? É isso que está acontecendo. Vocês têm mais alguma observação nesse da pesquisa? Eu notei essa história da rejeição, eu achei muito alto, 40% do cara. Eu vi, assim, na Simplex, essa queda vertiginosa do Roberto Cláudio, né? Na outra eles conseguem mais ou menos estabilizar. Esses 2 números de crescimento da Humano, tanto na Simplex quanto na outra, eles têm, né? 44, uma e 45 outra, na questão dos votos, puxando o voto válido, né? Aí você já vê o Wagner abaixo em algumas, né? Em uma sim, em outra não, já abaixo dos 28, não, abaixo dos 30%, né? Isso aí, se for, vai ficar uma coisa. E também isso talvez explique porque o Lula decidiu vir para o Ceará, porque ele pode realmente empolgar aqui, novamente, né? E ele voltar a ter aquelas votações na faixa acima de 60 pontos que ele tinha no Nordeste, que ele não está conseguindo, tá? Não está sendo tão fácil quanto eles imaginavam, tá? Ele está ganhando, o Lula está ganhando no Nordeste, mas não está ganhando com essa folga de 65%, como ele tinha, sabe? Ele está assim na casa dos seus 54%, dos seus 50% em algumas regiões, até mesmo em Pernambuco, ele não está com essa coisa toda, né? O Bolsonaro está saindo dessa faixa de 20 pontos que ele tinha aqui, chegando perto dos 30 pontos. Isso é uma coisa que é um dado que também é inegável, não tem como você tentar... Por mais que você faça manejo, domingo, essas caras todas que estão fazendo essas coisas vão ter um banho de realidade, né? A gente vamos ter os votos contados, né? E... torcendo para que não tenha nenhum tipo de
de problema, né, no dia da votação, que tudo seja tranquilo, que ninguém precise fazer essa brincadeira, né, assim, de chegar e tá, né, que ninguém precisa fazer isso e ninguém. Olha, Não é isso? E se aproximando do dia dos eleitores definirem as eleições deste ano, é interessante ficar atento aos prazos, né? Amanhã é o último dia para a realização de comícios, debates, propaganda eleitoral e, nesta reta final, como eu falei no início, é muito importante ficar atento. Agora, acho que a partir desta terça-feira, nenhum eleitor pode mais ser preso, detido, salvo flagrante, né? E é bom ficar atento, né? Fiquem aí se preparando, mas com calma, né, Gabriel? E agora, importante a gente falar da agenda dos governadores aí nessa última semana de corrida eleitoral para o primeiro turno. Capitão Wagner do União Brasil tem encontros com duas classes. O primeiro é com mulheres empreendedoras e o segundo com os sindicatos da indústria cearense. Além disso, o candidato participa de uma carreata em Juazeiro do Norte. Elmano de Freitas do PT tem um encontro com a FCDL, uma caminhada em São Gonçalo do Amarante e uma carreata em Crateús. Roberto Cláudio do PDT participa de carreatas nas cidades de Ipu e Ipueiras e de uma caminhada em Camusim. Os três candidatos estarão reunidos em mais um debate promovido por uma emissora aqui da capital. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa movimentação nessa última semana? Acho que tem diminuído um pouco esse ritmo, né? Tá acabando, né? Aí a tendência... Só que, na verdade, eu acho que era mais interessante de, como tá mais perto, quanto mais se aproxima, mais eles intensificarem, né? Pois é. E aí, Norton? Você está vendo que eles estão rodando, feito peru, e não sabem onde é que vão sair. As gravações deles são muito poucas, você praticamente não teve lives dos caras, né? Você não teve um debate indireto, assim, ao vivo, entre eles também, de maneira muito... como é usual em outras campanhas, tá? Na Europa e tal. Eles fazem muito isso, assim, de fazer a transmissão, você faz a pergunta para um e faz a pergunta para outro. Na verdade, eles não estão abertos para o debate. Essa aqui é a questão. Não estão abertos para o debate, que não quiseram vir aqui. Porque aqui a conversa é diferente, né? Assim, tipo, a gente respeita o que cada um tem que falar, mas a gente respeita mais e, sobretudo, muito mais, né, a inteligência do povo, né? Que as pessoas não estão vendo, elas não estão apáticas, elas não estão alienadas desse processo, elas estão prestando atenção, estão olhando agora. Tem outra coisa também importante para dizer, que os candidatos também não se apavorem tanto, porque eu acho que de ontem para hoje, tá, foi que a eleição começa a entrar nas veias das pessoas. Ela entra nas conversas. As pessoas já começam a conversar de maneira mais intensa em relação em relação ao voto que eles vão tomar, a decisão do voto. Aí ficam ouvindo as pessoas, ficam ouvindo familiares, ficam ouvindo amigos, né? Esses dias agora nós vamos ter uma quantidade de votos muito grande sendo definidos. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já nós voltamos. E o nosso Da Hora está de volta e agora a gente vai conferir a movimentação dos principais candidatos ao governo do estado do Ceará e à presidência na internet. É o nosso Giro pelas Redes. Direção, por favor. Elmano de Freitas falando que o Brasil tem jeito e o Ceará tem lado, que sexta-feira, amanhã, Lula vai estar aqui. A gente tinha comentado aqui há pouco, juntamente com o Camilo Santana, para fortalecer essa base. Pode passar, por favor? Roberto Cláudio falando que o plano de governo foi construído ao lado do povo, que tem muita coisa boa vindo por aí, prometeu 600 mil empregos, ampliação e investimento na saúde e outras iniciativas. Lembrando, Capitão Wagner não está movimentando o Twitter, por isso que o candidato não está aparecendo no nosso Giro pelas Redes. Bolsonaro falando aí, fazendo uma crítica ao PT, falando que pela primeira vez na história você está podendo enxergar o que o sistema é capaz de fazer para se manter no controle de tudo, inclusive da sua vida, falando que as diferenças do passado não eram nada além de 50 tons de vermelho, claramente fazendo uma crítica à cor do Partido dos Trabalhadores. Pode passar, por favor?
Ciro, novamente pedindo uma chance para mudar, batendo naquela tecla de que é a terceira via para as pessoas votarem com coragem e esperança e que precisamos, nas palavras do candidato, libertar o país do passado. Pode passar, por favor? Simone Tebet falando que dia 2 de outubro as pessoas têm um encontro marcado com a democracia. Ela vai, né, Nayara, no mesmo caminho do Ciro, né? Sim. Como uma terceira via, pedindo para mudar, sendo essa voz de mudança, querendo algo novo, né? A terceira via tentando ainda se viabilizar. Agora, nesse momento, a gente está vendo difícil, né? Que a gente está vendo que está muito polarizado. Até as pesquisas indicam realmente um segundo turno entre Lula, que você está vendo aí, falando que o Brasil vai mudar, que vai restabelecer políticas públicas e vai estabelecer, sobretudo, uma nova relação com a sociedade. Diz que pode até ganhar as eleições, mas que o povo é o dono do país. E aí, Norton, Nayara, o que é que vocês têm achado dessa movimentação dos candidatos na rede? Eu, particularmente falando, acho que é um erro de estratégia do candidato Capitão Wagner não utilizar o Twitter, porque seria muito bom para ele. O Twitter é uma rede que bomba muito, que viraliza muito. Então, um post dele com uma proposta bacana, uma proposta interessante que ele viesse a fazer, poderia viralizar e ele poderia ganhar alguns votos. Eu vejo dessa maneira. E desde que eu comecei a fazer o giro, lá pelo início de setembro, desde o dia 6, ele não tem movimentado essa rede social. A gente pode falar o quê? O nível de desinformação deles é muito grande, entende? Eles são muito fracos, assim, do ponto de vista. Chega a um nível de amadorismo muito grande. Tem uma insistência nesses mesmos caras, né? Vão trabalhando, que às vezes não tem diálogo, não tem assessoria de imprensa, não tem plano de governo, não tem absolutamente nada. Não é que a gente implique, não é que você que está em casa pensando que a gente está implicando com ele, não é nada disso, não tem, a gente faz as críticas a todos eles do mesmo jeito. A gente fala tanto do Lula, quanto fala do Bolsonaro, quanto fala do Ciro, quanto fala do Wagner, quanto fala do Roberto Cláudio. O Elmano menos, assim, porque não, é um nome que está surgindo novo agora na cena, né? Ele sobe na neve, e não tem que falar dele o quê? Que ele cresceu 30 pontos na campanha e que o Wagner caiu 20 pontos na campanha. Então, o que a gente pode falar é isso. Como é que se tem um candidato que está na liderança do processo, né? Eu sempre costumo brincar, eu digo que ele era o protagonista de um paradoxo, enquanto ele estava como ele era líder das pesquisas, onde só existia um candidato, ninguém sabia quem eram os outros candidatos. Aí, assim que apareceram os outros candidatos, ele que estava estagnado nessa liderança dele contra ele mesmo, vamos dizer assim, né, ele cai de maneira muito incrível. Assim, logo na primeira semana foram 10 pontos que ele perdeu, né? E aí a incapacidade de segurar essa coisa. Ele recebeu uma desidratação muito violenta por essa indefinição, essa maluquice de não querer entender que ele tinha sido alavancado pelo Bolsonaro, que estava sem porta-vozes no Ceará, né? Essa também é outra realidade que tem que ser dito, né? E continua, né? Bolsonaro continua sem... Praticamente você vai ter aí um candidato que vai ter uma votação incrível para os padrões do Estado, né? Que não vai ter simplesmente ninguém colado nele, entende? Uma coisa assim. Eu não me recordo, mas naquele evento que o Bolsonaro teve aqui no Ceará, que a gente fez a cobertura, inclusive nosso repórter foi na garupa com o presidente. O capitão Wagner esteve presente naquele evento? Não, naquele não evento foi presente, o né? que finaliza, né? Que ele se encontra com ele no palanque lá, que tinha sido armado na Praia de Iracema. Acho que era até um ato religioso, coisa assim. Acho que era Marcha para Jesus, Isso. né, Gabriel? Aí alguém dá o palpite infeliz para o Bolsonaro falar aquela coisa, né? O capitão aqui, o capitão lá, e aí ele desaparece. Aí ele não compartilha nas redes sociais dele nada do Bolsonaro. Quer dizer, ele está completamente ausente, as pessoas estão observando isso, né? Muito dificilmente essa rejeição que ele está tendo não tem de petistas e também não tem bolsonaristas no meio. Entende? Quer dizer, ele conseguiu desagradar, querendo agradar, ou querendo ser agradável a todos, né? Acabou se desagradando uma quantidade muito maior de pessoas do que ele poderia agradar. Imagina aí essa situação, esses caras que não gostam dele. Essa presunção também de acreditar que ele teria algum voto dos petistas, né? Isso é uma coisa que se passa na cabeça oca de alguém que está na estratégia da campanha dele, porque é um negócio assim maluco, não faz sentido, não tem lógica você imaginar que um cara que seja ligado
dentro de uma situação extremamente polarizada como essa, você não segura na garupa e não vai, não monta. Tipo assim, é aquela história que eu quero dizer assim, rapaz, esse cara foi meu amigo até o final, né? As pessoas gostam disso, entende? Assim, essa pessoa não abriu, essa pessoa não, em nenhum momento... As pessoas gostam desse tipo Acreditou na ideologia. Não, independente disso, assim, o cara diz que é amigo, o cara diz, pô, que tipo de amigo é esse? Esse cara não é amigo de ninguém, entende? Aí fica desse jeito, vai ficar sempre essa situação nesse limite, né? E todo mundo observando que não tem como você esconder um elefante debaixo da sua cama, né? E nós vamos voltar com esse debate já, porque agora, como a gente sempre fala, não temos nada a ver com isso, mas vem aí a propaganda eleitoral. Então, até já. Estamos de volta e institutos como o IPEC e Datafolha não farão pesquisas boca de urna neste ano. Aliás, neste domingo. O Datafolha já não faz o mesmo levantamento para presidente desde 1998. E a direção do IPEC afirma que na hora que o TSE divulgar a primeira parcial, já vai ser uma quantidade de votos muito maior do que qualquer pesquisa de boca de urna que se possa fazer. Disse ainda que a durabilidade de uma pesquisa como essa é muito pequena, além de ser cara. Gabriel? E viralizou, como você pode seguir aí na sua telinha, Glória Pérez curtiu um post no seu Twitter nesta terça-feira de um perfil que se identifica como administrador de empresas e liberal raiz e defende o voto em Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Após a ação, a autora virou aí alvo de ataques de internautas da esquerda e, ao ser questionada, ela respondeu dizendo que acha um absurdo isso ser considerado uma declaração de voto. Disse ainda que viveu a juventude sufocada pela ditadura e comparou esse patrulhamento da esquerda a uma ditadura. Gabriel, e o que é que nós temos sobre servidores e o presidente Jair Bolsonaro? É isso, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto nesta terça-feira que beneficia a contratação de policiais. Vamos conferir. Após congelar os salários de servidores, suspender a realização de concursos e elevar as alíquotas de contribuições previdenciárias, Jair Bolsonaro editou um decreto nesta terça-feira que beneficia a contratação de policiais federais e rodoviários federais. Essas categorias estão entre as poucas que conseguiram contratar durante o mandato de Bolsonaro. O decreto desta terça amplia o limite de candidatos aprovados em concursos públicos com 2 etapas. Antes, para certame com 30 ou mais vagas e com mais de uma etapa, o número de aprovados que poderiam ser chamados deveria ser o dobro desse quantitativo. Pela nova redação, agora será permitido aprovar o triplo da quantidade de vagas. Além disso, o ato revoga um trecho da norma anterior que exigiu o aval do Ministério da Economia para a prorrogação da validade dos concursos. Viralizou no Twitter um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes supostamente faz um gesto de degola. Vamos conferir o vídeo. Maria Cláudia Bucanelli. Obrigada, presidente. Senhores ministros, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores e senhoras advogados e advogadas. Senhor presidente, advogados e advogadas. Senhor presidente, aí ficou a especulação porque essa ministra votou algo a favor do Bolsonaro. E aí, supostamente, ele fez isso em relação a essa ministra. O que é que você acha, Norton? Não, falaram depois que ele fez, porque um servidor chegou com os papéis atrasados, uma documentação na hora da votação e ele fez essa brincadeira. Ele já tinha feito, isso já tinha acontecido já nessa mesma cena com o Napoleão Nunes Maia, que é um juiz aqui do Ceará também, ele fez essa mesma... Ele fez esse mesmo gesto, assim, né? Mas bom, veja, eu gostei muito dessa sequência por conta do seguinte, a gente começa com o Datafolha, o pessoal dizer as pesquisas não vão ser feitas na boca de urna, que é uma tradição do país. Isso é uma coisa estranha, né, para dizer. Eles estão alegando que não tem, que é caro fazer, né? Que é caro que se perde logo. Pois é, assim. Caro, né, caro. Aí
Depois a gente vê a sequência da Glória Pérez falando da crítica na patrulha, que ela curtiu um post de um bolsonarista aí, e as pessoas caíram matando em cima dela, né? Que é um negócio de louco. Ela comparou, inclusive, com a ditadura, né? E ela compara, é a mesma coisa, na verdade, são os mesmos dogmáticos, são os mesmos os caras que não conseguem aceitar o contraditório, né? Essa polarização maluca que tem aí, onde fica todo mundo querendo adivinhar onde é que um crítico está. Entende? Que o crítico está onde está a crise, né? Onde está as coisas que precisam ser tornadas claras e serem esclarecidas e tal. Não tem nada a ver com predileções pessoais, predileções ideológicas, predileções morais, predileções... Não tem, a questão não é essa. A ética do crítico é de você fazer a crítica. E você tem que fazer, para você fazer análise, você tem que necessariamente observar todos os lados de uma notícia, né? Todas as versões. Isso na escola de comunicação a gente chamava isso de ontologia jornalística. Isso faz parte, sabe? Você ouvir os vários lados que tem, né? Isso é inevitável. Agora não deixa de ser maluco, né? Essas cenas todas que a gente está vendo, essa sequência de movimentos que parecem mais manobras de última hora para poder se ajustar a alguma coisa ou para se chegar a algum tipo de resultado. Mas é muito improvável que alguém mude, quem já tomou a sua decisão, que venha mudar de opinião proximamente. Eu vi muito movimento aí de pessoas falando que político tal mudou, já não vota mais no Ciro, né? Já está mudando não sei o que lá, e gente falando isso, tentando diminuir bastante, né? Tirar muito essa força da candidatura dele. Esse impulsionamento do voto útil. Eu acho isso uma bobagem tão grande, porque isso é uma falta de desrespeito completa ao processo democrático. Não, né? O processo, ele tenta, na legislação tem lá uma coisa muito clara, que você não pode produzir comoção, né? Não pode fazer essa coisa, isso é objeto de ação, né? Assim como a gente analisa fundo partidário que foi usado em pré-campanha, não pode também. Você também não pode, na reta final, criar uma comoção, tá entendendo? Isso é uma coisa que realmente não faz parte do processo. Eles evitam, mas por isso que ninguém pode ser preso, entende? Tem toda uma coisa para ir. Você começa a ver, por exemplo, tinha desaparecido, de uma hora para outra começa a aparecer imagens de assalto, entende? Assim, mortes e aquilo outro, né? Reforçando essa questão da pandemia da bala, eles ficam falando. A gente sabe também que isso não é... essa coisa estava desaparecida, esse negócio começa a aparecer novamente. Aí começa novamente incitação à violência. Bolsonarista matou petista, petista matou bolsonarista. Aí o cara fez um feminicídio lá não sei aonde, aí o cara tinha matou a mãe... Matou a tatuagem do Lula, né? Com a tatuagem do Lula no braço. E essas coisas a gente sabe que isso aí é muito inflacionado na hora da divulgação. Então não é bem ir, as pessoas fiquem mais atentas. Vão acontecer nesses próximos dias ainda mais essas tentativas de criar esse tipo de comoção para poder ter um impacto psicológico, vamos dizer assim, no eleitor, né? E que o eleitor vote com muita racionalidade, porque não é uma coisa fácil. Realmente escolher não é uma coisa fácil. Se você está em dificuldade de escolher, você que está em casa com dificuldade de escolher o seu candidato já está tendo essas dificuldades, agora você está vendo que é um momento de decisão, que é um momento complicado, imagine quando o cara vira uma autoridade, vira um governante, ele vai ter que decidir para onde ele vai assinar. Para onde ele vai mandar uma obra, para onde ele vai mandar o serviço e para quem ele vai beneficiar. Então, essa mesma decisão que você está tendo dificuldade agora, o governante também tem, tá? Então, você observe como é difícil. Você tem que escolher uma pessoa que tem personalidade suficiente para poder, na hora de decidir, não decidir no sentido pessoal ou no sentido contra a maioria. Perfeitamente. Gabriel, nós estamos chegando ao fim da hora de hoje. Suas considerações finais? Novamente, sempre uma honra estar aqui na presença de vocês. O que é bom passa rápido, a gente comentou vários assuntos. É o que o Norton falou, está chegando ao fim essa corrida eleitoral de primeiro turno. Domingo a gente vai estar fazendo uma cobertura super especial aqui das eleições, super qualificada. E a gente, claro, espera a sua audiência, que é muito importante. Além da sua audiência, a sua opinião também. Grave o seu vídeo antes da eleição, mande aqui pra gente, você acompanhando a apuração onde você estiver, está aparecendo aqui na telinha o número que é para você enviar. Então é muito simples, pegue seu celular, grave seu vídeo e mande pra gente, que a união se faz com participação.
É isso, gente. Agradeço a participação de vocês, agradeço a audiência de todos que estão nos assistindo hoje e até amanhã. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.